Esse é um assunto que eu gostaria de falar com vocês. Para muitos pode ser um assunto até conhecido, né? Mas eu creio, mas esse creio, eu quero descrer do que eu estou crendo. Porque as pessoas geralmente não praticam isso que eu vou falar. Geralmente as pessoas, elas, quando se fala nesse tema, nesse assunto, elas realmente evitam falar sobre isso. E durante esse tempinho que nós vamos estar ministrando aqui, talvez você identifique algumas coisas na sua caminhada, né, de fé, seja aqui ou seja em qualquer lugar. E quando eu falo caminhada de fé, eu não falo caminhada numa igreja, né, mas numa caminhada do conhecimento de Cristo, numa caminhada do processo do Evangelho, numa caminhada do processo da cruz em você, né, e no processo do discipulado. E graças a Deus que o que nos discipula é o Senhor Jesus Cristo, né? A gente ensina alguma coisa, mas quem discipula você é o Senhor Jesus Cristo, é o seu mestre, né? É o nosso pastor. Ele o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz a toda a verdade, que não fala de si mesmo, que fala das coisas que ele ouviu a nosso respeito junto com o Pai. A figura do Espírito Santo dentro de nós fazendo essa obra. Então, nesse caminho do discipulado, no Evangelho, né, que Evangelho é poder de transformação, nós sempre nos deparamos com esse tema, e esse tema é preciso ser praticado, mas antes de ser praticado, ele precisa ser entendido. E Deus tem me anunciado alguma coisa a esse respeito, por intermédio da própria palavra de Deus, está escrita sobre esse assunto, e eu gostaria de compartilhar com vocês a melhor maneira para você viver livre. A melhor maneira, não te digo que seja essa a única maneira, mas a melhor é essa, com certeza, porque muitas pessoas estão presas, né, e não sabem por quê. É porque não praticam o perdão, né? E o perdão, ele para muitos ele parece ser uma utopia. O que é utopia? Utopia é algo que você sabe, mas parece impossível de se viver. Porque muitas vezes impossível de se viver por vários fatores que durante esse tempo nós vamos estar ministrando aqui, você vai compreender, né, que isso é uma maneira de se viver livre, desde a compreensão e prática, né, do perdão. Então é uma prática de libertação pessoal, né, e muitas vezes de libertação dos outros. Então, quando você fala desse tema, a gente talvez desconheça como se deve proceder em relação a perdão, né? O perdão, a falta de perdão, ele causa muitos males às pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem por que muitas doenças psicossomáticas se apegam nas pessoas por causa, talvez, da falta do perdão. Que a falta do perdão, ela vai criando raízes de amargura no coração das pessoas, a ponto de os afastar da graça de Deus. Que é isso que diz esse texto, capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, que está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente. O que é algo diligente? É algo com muito cuidado, com muita atenção, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o que são raízes de amargura? Qual é
o resultado de uma raiz de amargura. O resultado de raiz de amargura são doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Geralmente são aquelas doenças afetas a psique. O que é psique? Psique, quando se fala do homem segundo Deus, né? Homem segundo Deus é um homem espiritual. E é um homem criado em três partes, que é espírito, alma e corpo. O homem é um espírito, possui uma alma, habita num corpo, né? E o que é a psique? A psique é a alma do homem. Nós temos os psicólogos que tratam de psique, nós temos os psiquiatras que tratam da psique, né? Os psiquiatras são médicos que, inclusive, para tratar dessa área da vida humana, eles usam remédios. Psicólogos usam as terapias. Então, doenças psicossomáticas são doenças afetas à alma da pessoa. O que é alma? Mente, emoções, vontades, sentimentos, volições, tudo afeto ao ser da pessoa. A alma é o ser da pessoa. O homem interior é o homem espiritual. Muitos nasceram de novo, mas a sua alma, ela não foi tratada. E uma das maneiras de libertação, uma das maneiras de tratamento da sua alma é o perdão. Então, doenças psicossomáticas são doenças da alma. Por exemplo, as doenças psicossomáticas, se não tratadas, elas evoluem e acabam, por consequência, causando doenças físicas. Por exemplo, o câncer é produto de uma doença psicossomática. Mas como são causadas as doenças psicossomáticas? Por problemas na alma da pessoa. E um dos problemas é esse que eu citei nesse texto: raízes de amarguras. A pessoa amarga. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa amarga. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa propensa a desenvolver doenças psicossomáticas. Doenças da psique. Acaba virando uma doença física. Então, doença psicossomática produzidas por raízes de amarguras não tratadas. Por exemplo, falta de perdão acaba gerando uma raiz de amargura. Muitas vezes naquele que ofendeu, mas maior ainda naquele que é ofendido. Então, com relação ao perdão, nós temos que avaliar dois pontos: a pessoa ofendida e a pessoa que ofendeu. Então, durante esse processo, você tem que avaliar tanto da perspectiva de quem ofendeu e da perspectiva de quem está ofendido. E isso é comprovado pela medicina. Doenças psicossomáticas, comprovado pela medicina. Por exemplo, quem falou de perdão na Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, Jesus, quando nos ensinava a oração do Pai Nosso, vai lá para o capítulo 5 de Mateus, ele dizia assim, Mateus capítulo 5, grande sermão do monte, né? A doutrina central do Evangelho, o escopo do Evangelho, tudo que o Evangelho quer dizer para nós está nesses três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. Se você conseguir caminhar em cima dessa estrutura, desses três capítulos, você vai ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas. E esse é o meu desafio comigo, eu caminhar em cima de Mateus 5, 6 e 7. Pelo menos eu estou caminhando em cima disso. Não sei se estou conseguindo, mas o processo do discipulado do Evangelho em mim, ele é um processo que à medida que eu vou negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo o que Jesus ensinou, essas coisas vão acontecendo. E esse é o processo para nós também. E ele diz assim aqui, não é no capítulo 5, capítulo 6, no versículo 12. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado
os nossos devedores. Você tem perdoado os seus devedores? A palavra de Deus diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor com que Cristo vos tem amado. Então a ninguém devais coisa algumas. E ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos e temos perdoado os nossos devedores. Aí lá no versículo 14 ele diz assim, Jesus nos ensinando: porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, como já falei, as ofensas, quem ofende e o ofendido. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, por que Jesus disse assim? Perdoa na oração, para você orar pedindo perdão das suas dívidas. Como você tem perdoado os seus devedores? Porque na verdade o ensino sobre o perdão, irmãos, é uma extensão do perdão de Cristo. Deus nos tem perdoado em Cristo. Colossenses fala que nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Efésios diz que nós temos que nos perdoar mutuamente. Então, o ensino do perdão, ele começa quando eu conheço o perdão de Deus. João fala assim: ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele nos perdoou em Cristo de tudo. E agora ele ensina a oração dizendo: perdoa as nossas dívidas, o que eu devo, como eu tenho perdoado quem deve para mim. Partindo desse texto, o desenvolvimento da fé, a gente compreende, irmãos, que perdoar é muito difícil. Sabe por que perdoar é muito difícil? Porque a raiz da palavra perdoar vem de perda. Perdoar vem de perda. Quem perdoa sempre perde. Quem perdoa sempre vai perder. Por exemplo, Deus, para nos perdoar, em Cristo entregou Jesus. Jesus, como o nosso perdão, perdeu a vida. Sempre perdoar é uma perda. Sempre quando você tiver que perdoar alguém, você terá perdas. Por isso que quando Jesus nos chama para o discipulado, nos chama para viver a fé, nos chama para viver o evangelho, ele disse assim: você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E diante do perdão sempre é perda. Não, mas ele me fez isso. Não, ela me fez aquilo. Ele não tem jeito. Ela não tem jeito. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Perdão envolve perda. Não é simples. Porque quem vai perdoar sempre vai perder. E é difícil você praticar o perdão, por quê? Porque você vai ter que esquecer. Você vai ter que deixar de lado. Lucas 17:3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Agora olha o versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por
disseram isso aqui. Olha, os apóstolos, eles foram enviados de 2 a 2. Eles expulsavam os demônios, eles fizeram milagres. Mas quando Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti até 7 vezes e ele se arrepender, perdoa-lhes. E aí, sabe lá quem disse essa frase aqui? No meio deles disse assim: aumenta-nos a fé. Porque era algo difícil para eles. É algo difícil para nós. Para você perdoar, você precisa crescer a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé para o perdão. Tem um outro texto de Marcos, capítulo 11, que a falta de perdão, ela bloqueia a ação dos milagres na sua vida. Ela bloqueia a ação do agir de Deus na sua vida. A falta de perdão. Está aí, ó, capítulo 11, versículo 22. Diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será com vocês. Olha só o poder do milagre, né? Se você crer no seu coração, né, e confessar com a sua boca, é isso que Romanos diz, né? Com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê. Quando você crê, alinha o seu crer com a sua boca, você faz proezas, faz milagres. Não é o que está dizendo aqui? Você crê que tudo que você disser com a sua boca vai acontecer, será assim. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, diz aí, versículo 25, quando você estiver orando, se você tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Não perdoar, também o vosso Pai não vos perdoará. Não há como você fazer um milagre se dentro da sua vida não há perdão liberado, não há perdão pedido. Para quem você ofendeu, você tem que pedir perdão, buscar o perdão. Para quem te ofendeu, você tem que liberar perdão. É como eu disse no princípio. É tudo em relação às ofensas, a quem você ofendeu e a quem te ofendeu. De repente você é o ofendido, de repente você ofendeu, e nós estamos prontos a ofender as pessoas, não digo prontos, numa vontade consciente. Eu não creio que é assim. Eu creio que na hora do tumulto, o nosso caráter sai para fora e nós falamos coisas que não devemos. E muitas vezes magoamos as pessoas. Não foi uma vontade consciente, talvez, mas você magoou alguém, alguém ficou preso a você, naquela discussão, naquele problema, naquele negócio, naquele assunto, naquele dia, naquela brincadeira, naquele lazer. E a pessoa ficou presa a você, ou você ficou presa à pessoa. Talvez não fosse uma vontade deliberada, mas foi uma vontade inconsciente, e você magoou essa pessoa. E muitas vezes é uma vontade deliberada. Muitas vezes nós falamos o que quisemos falar. E isso, se não tratado, muitas vezes, né? Tanto o coração de quem ofende, do ofendido, ele cria essas raízes a ponto dessas pessoas adoecerem. Quantas famílias nós vemos que nunca mais se acertaram, irmãos, pais,
filhos, vizinhos, colegas de trabalho. Nunca mais se acertaram por causa daquilo que não foi acertado em relação ao perdão. Perdão é uma prática. Por que nós temos que perdoar? Porque nós fomos perdoados em Cristo. Perdoar implica em não cobrar a dívida. Qual é a sua dívida? A Bíblia diz lá no capítulo 18 de Mateus, daquele homem, né, que tinha uma dívida impagável. Ele devia para o seu senhor 10.000 talentos. E tinha um outro que devia para ele 100 denários. Esse homem que devia 10.000 talentos, o rei mandou chamar. Esse rei aqui é a figura de Deus. Mandou chamar ele, e ele veio e disse assim: você tem que pagar o que você me deve, que você vai ser preso, você vai ir para as trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, a sua família será punida também. E ele clamando ao seu senhor, disse: meu senhor, perdoa, me perdoa. E o Senhor, tendo misericórdia daquele homem, o perdoou e liberou ele, e ele foi embora. De repente, no caminho, na jornada daquele homem, ele encontrou aquele rapaz que devia para ele 100 denários. E começou a oprimir aquele rapaz, para que aquele rapaz também lhe pagasse a dívida que devia. E o colocou na prisão, porque um denário é um dia de trabalho. Ele devia 100 dias de trabalho, o outro, né? E a gente faz o cálculo pelos denários, porque um talento é 6.000 denários. Aí a conta dá, um devia 3 bilhões e foi perdoado. O outro devia 5.000 reais e foi posto na prisão. Aí o Senhor, que é justo, chamou ele: vem cá, eu não te perdoei de uma dívida impagável, que convenhamos, né? 3 bilhões, né, Benítez? Eu acho que é impagável. Uma dívida impagável para um cidadão. Agora 5.000 reais você consegue pagar. Sim ou não? Qualquer um aqui paga 5.000 reais, consegue pagar essa dívida. Mas o outro foi perdoado em 3 bilhões, o outro 5.000 reais e foi preso. E o Senhor chamou: eu te perdoei de uma dívida impagável. E ele foi posto na prisão. E ali houve trevas, ranger de dentes. E ele foi oprimido naquele lugar. E aquele senhor disse: como é que eu posso te perdoar, se você também não perdoa aquele que te deve? Então, nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Jesus morreu na cruz por essa dívida. Então perdoe. Perdão, irmãos, ele não tem a ver com sentimento. Perdão é por vontade deliberada. Ou você perdoa ou não. Se você esperar sentir em relação a essa pessoa, você nunca perdoará ninguém. Porque perdão não faz parte de um sentimento, é um mandamento. É um ensino sobre uma prática de uma vida de libertação. É uma vontade. Eu decidi perdoar e eu vou perdoar todos. Porque quem não perdoa cobra a dívida. Quem não perdoa cobra a dívida. Quem não perdoa se vinga. Quem não perdoa mata. Eu vou matar esse cara para ele poder me pagar. Você já ouviu isso? Eu vou ter que matar ele. Eu vou arrebentar a cara dele ou dela. Vou pegar aquela fulana, ela vai me pagar. Sim,
Ou você perdoa ou você cobra a dívida. Perdão tem a ver com vontade deliberada do sua volição. É da sua própria alma. Não é uma vontade do espírito perdoar. É uma vontade da sua alma. É uma decisão pessoal sua. Eu vou perdoar todo mundo. E esse ensino está aqui. Perdoar não implica em esquecer. Porque Deus esqueceu da nossa dívida, né? Ele cobrou em Jesus. Nós não esquecemos dos que nos devem. Mas perdoar significa você esquecer. Porque o perdão você talvez não esqueça mais o fato ocorrido. Nem as coisas sejam as mesmas, mas você vai libertar-se daquela pessoa. E aquela pessoa será liberta também. Isso vai curar você. Isso vai transformar você por dentro. Não implica em esquecer. O que perdão implica? Em não cobrar a dívida. Porque se você cobra a dívida, não é perdão. É vontade deliberada a perdoar. Perdão é uma mudança de atitude em relação às ofensas. Quem perdoa, perde. Quem perdoa, cancela a dívida. Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós foi totalmente cancelada, foi cravada na cruz. E Jesus expôs os principados, as potestades, os poderes dominantes desse mundo, os expôs publicamente, rasgou aquele escrito, cravou na cruz e nós tivemos a nossa dívida cancelada. Hoje eu posso andar em perdão, hoje eu posso andar em liberdade, hoje eu posso andar nessa graça de perdoar. Deus quer dar a graça para você perdoar. E na verdade a graça já foi derramada em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a graça de Deus em Cristo Jesus, que nos justificou, que nos transformou em novas criaturas. Tem muitos e muitos irmãos que não perdoam. E suas vidas nunca mudaram. Não mudaram em relação ao relacionamento. Porque o nosso tempo nessa existência é um tempo para nós amar, amar a Cristo e amar o próximo. É só isso que você tem que fazer. Para isso que o Evangelho serve, para você amar a Cristo, aquele que foi enviado por Deus, e amar o seu irmão. É só isso o Evangelho, não tem mais nada. Não tem mais nada, Roberto. O Evangelho é só isso. Se você fizer isso, está feito. Se fizer, está feito. Lembra-te, como diz em Apocalipse, volta lá atrás, conserta, arrepender-se, fazer do seu passado uma lição para o seu futuro, fazer daqueles erros do passado uma lição de construção dentro do crescimento da fé, do crescimento do Evangelho. Você viu o que você fez, mas agora você está numa nova rota, num novo caminho. Você está num projeto, e é um projeto de Deus para a sua vida, nessa existência. Como eu disse no domingo passado, é para essa existência e a que há de vir. Quando nós caminhamos no Evangelho, é para você viver bem, não só na existência que vai vir, mas nesta existência, principalmente. Você terá aflições nessa vida, mas você vai aprender a viver bem nessa vida, porque você vai viver uma vida de liberdade, uma vida de perdão uns com os outros. Quem nos ofendeu, eu preciso perdoar. A quem ofendemos, nós buscamos perdão. Deus, para nos perdoar, perdeu. E perdeu muito, né? Perdeu Cristo.
Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nele nós temos o perdão eterno. Ele nos ensinou o perdão eterno. Aleluia. O perdão não é uma atitude simples. O perdão não exige a mudança do ofensor. Não, eu vou perdoar, mas você vai ter que mudar. Não, você vai perdoar. E se ele não quiser mudar, e aí? Você será livre. Mas não exige a mudança do ofensor. É aceitar essa pessoa como ela é. O perdão não impõe condições nenhuma. Eu vou perdoar se. Então não é perdão. O perdão não exige nada. O perdão não exige nada em troca. Nada. Apenas uma vontade deliberada de dentro de você. Não é do seu espírito, mas é de uma compreensão do que o perdão é capaz de fazer. Entenderam? O perdão não é do seu espírito. É uma vontade deliberada de uma mente que se transformou pela renovação do seu entendimento, de que perdoar é uma extensão do amor de Deus, e que me alcançou, e que eu devo alcançar essas outras pessoas com esse mesmo perdão que eu fui perdoado. Perdão restaura os relacionamentos. Pode ser que eles nunca mais sejam os mesmos, mas Ele colocou de pé um relacionamento. Com certeza. Perdão é um caminho de volta. A falta de perdão gera uma alma doente. Perdão, queridos, procede de um coração cheio de amor. Amém? Para encerrar, gostaria que você abrisse o Evangelho de João. João capítulo 13. Versículo 1, vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus. Amou-os até o fim. Deus nos ama até o fim. Glória a Deus. E durante a ceia, escute bem, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus, versículo 4, o que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que é cingir-se? Olha para mim. Ele tirou, ele praticamente se despiu. Ele pegou uma toalha e fez daquela toalha como se fosse um cuecão, e se cingiu, né, pelo meio das pernas, assim, né, e se vestiu. Na verdade, ele ficou nu diante deles e se vestiu com aquela toalhinha. E levantou-se, né, tirou essa vestimenta, se cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Então, na verdade, cada vez que ele lavava um pé, ele tirava a toalha, e as suas vergonhas praticamente ficavam expostas, né? Entre eles ali naquela reunião da ceia. E ele lavava os pés de cada um. E interessante, amados, que nesta reunião quem estava junto? O mesmo Judas, que mais adiante iria o trair, porque aqui o texto já disse que no coração dele já estava a traição.
E Jesus começou a lavar os pés deles um por um, inclusive o de Judas Iscariotes. Mas ele, quando chegou em João, em Pedro, quando ele chegou em Pedro, o Pedro já tinha sempre algo a dizer. Tem gente que sempre tem algo a dizer, Pedro era um deles. Tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora? Presta atenção no que Jesus está dizendo. O que faço agora, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O que eu faço agora, você não sabe, mas você vai compreender depois. Aquela atitude de Jesus em relação a lavar os pés dos discípulos. E disse Pedro: tu nunca me lavarás. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Era uma figura Pedro, E aí Jesus explicou o que ele estava falando. Ela declarou: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos. Aí o versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Então quem já se lavou não precisa mais tomar banho. Eu creio que todos nós nos lavamos no sangue de Jesus Cristo, Nós recebemos o Senhor no nosso coração. Mas no caso aqui, Judas estava com o seu coração, um coração de traição. E aí Jesus começou a lavar os pés de todos e não deixou Judas de fora. Inclusive lavou seus pés e prosseguiu aqui lavando os pés de todos. Inclusive lavou os pés de Pedro, que se opôs, O Pedro sempre se opôs. Senhor, tu nunca vai para a cruz, Eu vou dar a minha vida por ti. Na verdade, Jesus veio para dar a vida por Pedro. Como Pedro poderia dar a vida por Jesus? Ninguém pode dar a vida por Jesus. Esse é um entendimento errado. Eu não posso dar a minha vida pelo Evangelho, porque o Evangelho já teve uma vida perdida, que foi a vida de Cristo. Eu não posso ter a atitude de Pedro. Eu tenho que compreender o que o Evangelho já é na minha vida, o que o Evangelho ele representa para mim, porque um homem já morreu. Não precisa um outro homem morrer. Não precisa você morrer pelo Evangelho. Jesus já morreu. Amém? Compreendeu? Jesus já morreu. É um sacrifício eterno. O sacrifício dele é um sacrifício eterno. Aqui no versículo 12, Jesus continua ensinando eles, dizendo: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, se vestiu novamente e voltou à mesa e perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? E hoje a pergunta para você e para mim é a mesma. Você compreende o que Jesus fez naquela noite, naquela ceia, em ter exposto a sua nudez e ter lavado os pés de cada um deles? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, olha só, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os vossos pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque Ele nos deixou o exemplo para que, como Ele fez, você faça também. Agora, o que significa lavar os pés uns dos outros? Quem já se banhou não precisa se banhar de novo. Eu já conheci o Evangelho, você já conheceu o Evangelho, você já conheceu Cristo. Você sabe como Cristo é. Mas nós, amados, durante a jornada, durante o caminho, durante esse caminhar de fé, muitas vezes você sujou os seus pés. Tem muita sujeira nos seus pés e nos meus pés. Porque andar no caminho sempre vai sujar os pés.
preciso aprender a lavar os pés do caminho do outro. Você é capaz disso? De aceitar o caminho sujo do outro? Lavar os pés do caminho dele? Lavar os pés do meu caminho? Porque é muito fácil você chegar, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ele me ofendeu, ele é assim, ele é assado, ele se sujou no caminho. Mas você, enquanto caminha, se suja. E todos nós aqui temos poeira nos nossos pés. Todos nós aqui temos poeira nos pés. E precisamos lavar os pés uns dos outros. Mas para você lavar os pés do caminho do seu irmão, você tem que ficar completamente despido. Despido da sua moralidade, do seu senso de justiça própria, dos seus julgamentos, do seu considerar-se melhor do que o outro, sendo que o evangelho é você considerar o outro melhor que você. É Mateus 5, 6, 7. Diante disso, diante de toda a sujeira que eu vi no outro, eu tenho que, quieto, ser aquele que lava o pé do outro. Quietinho, sem o acusá-lo, sem questioná-lo, por que você fez isso, por que você fez aquilo. Todos nós estamos no mesmo caminho, a não ser aqueles que não se lavaram, que precisam se lavar, e que a água do evangelho vai chegar neles. Mas quando eles entrarem, vão continuar se sujando no caminho. Devemos lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés é perdoar, é liberar perdão. Nesse processo que o evangelho nos ensina. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu o perdoe? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7,